Olá pessoal, Tio Léo aqui falando com vocês, em mais uma aula. Hoje é aula de História para o 5º ano. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o continente africano e a influência dos povos de lá que vieram para cá. O povo negro, o povo africano que veio lá da África para o Brasil e ajudaram no processo de formação do nosso povo, da nossa cultura e da nossa diversidade. A África, gente, é um dos 6 continentes existentes em nosso planeta. A gente vai entender um pouquinho sobre como é que se organiza esse continente, que tem 54 países. Dentro desses 54 países vai ter muitos grupos étnicos, muitas culturas, muitos povos que vão falar diferentes idiomas e dialetos. Idiomas e dialetos são as línguas que eles falam. Vão ter o idioma, que é um que tem uma amplitude maior, geralmente é num país todo, e vai ter dialetos. Dialetos geralmente são grupos menores. Na África, gente, vão ser encontrados os fósseis e vestígios dos primeiros humanos que se tem notícia. A ciência vai encontrar na África esses vestígios. Além disso, grandes civilizações como os egípcios, os bantu, estão localizados nesse continente que é muito rico, que tem uma cultura muito grande. Os egípcios eles têm 5.000 anos aí de idade, mais ou menos. Que se tem notícia que os egípcios existiram. E até hoje tem vestígios dos egípcios lá em todo o Egito. As pirâmides, os templos, os monumentos, os hieróglifos, os tesouros, tudo isso é vestígio dos povos egípcios que viveram aí, que foram uma grande civilização durante mais aí de 3.000 anos, é muito tempo. Apesar da riqueza de ser um continente gigante, vários povos e culturas existentes, a África várias vezes foi alvo dos europeus que queriam explorar a terra ou conquistar os povos que lá moravam. E isso, gente, refletiu muito no motivo da vinda dos povos africanos para cá. Por quê? Depois de 1530, quando o Brasil ele começa a ser povoado e colonizado, os portugueses vão trazer povos negros, povos africanos, de diferentes nações africanas, para trabalharem na agricultura como escravizados. E aí a gente vai entender o porquê. Nessa condição de pessoas escravizadas, gente, eles não tinham direitos. Eles eram obrigados a trabalhar em atividades pesadas. Eles não eram considerados objetos, não eram considerados pessoas. E isso acaba, gente, 328 anos depois de 1530, em 1888, quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea. Mas isso quer dizer que ela libertou os escravos? Sim e não. Sim, porque ela assinou a lei. Porém, não, porque já tinha muitas outras pessoas lutando pelo direito à liberdade, que eram os abolicionistas. Houve uma luta pela abolição da escravatura no Brasil durante muito tempo. E essa luta teve seu último capítulo aí refletido na assinatura da Lei Áurea. Os negros, gente, eles participaram aí da miscigenação, eles participam do processo de mistura, de formação da cultura do nosso país. Muitos negros e negras casavam-se com brancos e indígenas, tinham filhos, esses filhos eram frutos dessa mistura, e depois aí eles ainda se misturam, havia essas relações com outros povos que participaram de outros processos de miscigenação. Eles participaram da primeira e de vários outros aí que são muito importantes para a gente entender a nossa cultura hoje, tá bom? Vamos continuar. Bom, gente, continuando aqui a nossa aula, a gente vai entender aí um pouco dessa razão para que os povos africanos fossem trazidos para cá para serem escravizados, não terem nenhum direito. Os negros que vieram da África, eles vieram para quê? Eles vieram para inicialmente trabalhar como trabalhadores escravizados na cana-de-açúcar, nas plantações de cana-de-açúcar, que passou a ser a principal atividade econômica do país, no caso não, da colônia nesse momento. Antes era o pau-brasil, eles extraíam o pau-brasil e levavam, mas aí depois eles viram que tinha potencial na cana-de-açúcar e começaram a produzir aí cana-de-açúcar. Havia um projeto de tornar o Brasil o maior produtor de açúcar do mundo, devido ao seu território ser muito grande, possibilitar o plantio de diversos produtos e também o açúcar ser um item
caro, gente. O açúcar ele era uma especiaria, um negócio caro. Quem comia açúcar, quem usava açúcar nas comidas, não eram pessoas pobres. Eram pessoas que geralmente iam ter uma condição financeira boa. Esse açúcar ele iria ser vendido lá na Europa. A partir de 1530 vão começar a produção, a construção dos engenhos, vai começar toda a organização e vai começar aí a construção dos engenhos, que eram fazendas. Essas fazendas eram responsáveis pelo plantio da cana de açúcar e a transformação da cana em açúcar. Por faltar trabalhadores aqui, os negros eram trazidos. Porque acontecia da seguinte forma: tinha muita terra, tinha muito espaço, tinha um investimento lá nos engenhos, mas só faltava o principal, que era mão de obra, trabalhador. E aí, como solução, colocaram aí os negros que vinham da África, trazendo os negros que vinham da África, tá bom? Vamos continuar aqui. E essa é a estrutura do engenho. Vocês podem observar esse prédio maior aqui, que é a Casa Grande, que é onde o senhor do engenho mora, onde a família do senhor do engenho mora, o dono da fazenda. O dono da fazenda vai ser chamado de senhor do engenho. Havia aqui também a senzala, que é onde os escravizados vão ficar, onde eles vão dormir, onde eles vão ficar quando eles são punidos. As punições acontecem aí. A moenda, que é onde é feita aí a transformação da cana de açúcar em açúcar. Além da moenda, vai ter também a plantação, né, que vai ser aí a maior plantação, vai ser sempre de cana, mas também sempre vai ter uma roça. O que era essa roça, gente? A roça era um espaço onde eles plantavam coisas que eles iam comer. Eles não compravam coisas, geralmente eles produziam o que eles comiam lá na roça, tá certo? Continuando. O trajeto, gente, que eles faziam da África para lá, para cá, era um trajeto muito longo. Para chegar aqui no Brasil, os negros eles eram trazidos em barcos. Esses povos eram trazidos em barcos, que era chamado de navio negreiro. Navio negreiro, ele era um barco onde eram colocadas cerca de 300 pessoas, na maioria das vezes em uma parte inferior. E esses espaços eles eram pequenos e muito sujos, cheios de imundícies. Nesses navios, os escravizados não ficavam eles ficavam deitados, ou se ficavam deitados, eles ficavam numa posição muito ruim. Era um espaço pequeno. Não comiam direito, não tomavam banho, não trocavam de roupa, não bebiam água de qualidade. Tudo isso ficavam fazendo isso colados uns nos outros, mal podendo respirar e mal podendo se mexer. Eles não era uma viagem legal, era uma viagem traumatizante, sofrida, que deixava eles tão mal, gente, mas tão mal, que assim, eles já tinham sido, não é expulsos, mas eles já tinham sido arrancados da terra natal deles, de forma obrigatória, de forma compulsória, de forma forçada. Eles estavam nessa viagem que era cansativa, era sofrida, era debilitadora, deixava eles doentes. O que eles faziam muitas vezes? Eles adquiriam uma coisa chamada banzo. O banzo é o que a gente conhece hoje como depressão, porque de acordo com o idioma deles, eles vão chamar de banzo. O banzo era o desgosto da vida. E aí eles ficavam tanto com isso do banzo, que eles pulavam dos barcos. Eles se matavam. Eles ficavam nessas condições durante 1 ou 2 meses. E que era o tempo da viagem, né, de atravessar da África para o Brasil. Eles sobreviviam, alguns, outros não sobreviviam. Os que sobreviviam estavam desnutridos, doentes, fracos, cheios de doenças. E aí eles eram vendidos aqui, quando chegavam aqui. Eles eram vendidos nas praças, como se fossem animais ou objetos. E aí os senhores de engenho compravam eles e levavam eles para trabalhar lá nos engenhos. Quando eles chegavam nos engenhos, eles iam ficar numa estrutura chamada senzala, como eu falei para vocês. A senzala era o local onde eles moravam, lá nos engenhos. Era um espaço único, era um grande espaço, sem móveis. Eles dormiam lá no chão, geralmente em panos no máximo. Esse espaço não era limpo, ele não tinha condições ideais, não tinha móveis, não tinha nada disso. E aí, sobre a rotina deles, eles dormiam muito pouco, eles acordavam muito cedo, dormiam muito tarde,
Porque não, o trabalho no campo não tinha descanso, gente. O trabalho no campo não tinha descanso. Era uma coisa muito forçada, muito cansativa. Tinha que acordar, tinha que limpar o terreno, depois tinha que plantar, depois tinha que cuidar, fazer várias coisas. Porém, havia algumas pessoas que trabalhavam na casa grande e essas pessoas tinham melhores condições. Tinha um responsável por vigiar o trabalho dos escravos. Esse responsável era o feitor. Ele vigiava o trabalho, vigiava os escravizados, as pessoas que estavam lá. Ele organizava todos os horários, o horário que acordavam, que dormiam, que iam comer. E ele punia os desobedientes. Como eram essas punições? Essas punições podiam ser prender mãos e pés, podia ser também proibir de comer, proibir de beber água, isolar a pessoa em um local. Mas também tinham punições mais extremas, como bater na pessoa, fazer a pessoa ter sofrimento físico, como chicotadas, pauladas, mas principalmente a chicotada em público, no tronco. Havia um tronco no meio do engenho que amarravam o escravizado com a mão para cima e chicoteavam as costas dessa pessoa. É uma coisa muito pesada, gente, muito pesada mesmo. É uma coisa complexa de se falar, mas tem que ser dito, pra gente entender um pouco sobre como a nossa história também ela não tem lados bons. Essas pessoas escravizadas eram punidas dessa forma, com essas chicotadas no tronco. Além disso, eles trabalhavam muito, como eu disse pra vocês. Eles participavam do plantio da cana, limpavam a terra, faziam lá o plantio daquela roça que eu falei, ajeitavam caminhos, ajeitavam a casa, faziam o refino do açúcar, faziam tudo isso. Além disso, também tinha atividades domésticas ligadas à casa grande, como cozinhar, lavar roupa, cuidar das crianças. Esses trabalhos, dependendo do momento, duravam cerca de 14 a 18 horas. Era muito tempo, porque para se ter uma ideia, gente, o tempo de trabalho de uma pessoa hoje, de acordo com a legislação trabalhista, com os direitos trabalhistas, é 8 horas. É 8 horas, no máximo 10, por aí, uma pessoa que trabalha de carteira assinada. Nessa época não tinha esse negócio de tempo. Você trabalhava tanto tempo que precisasse trabalhar. E às vezes, num domingo, eles folgavam, mas eles folgavam para trabalhar para alguma coisa deles. Ao chegarem no Brasil, mesmo sofrendo com isso tudo, eles traziam muitas coisas lá da África para cá. Influência, cultura, o idioma deles, as formas deles verem o mundo, a religião, as danças, as comidas. Eles traziam tudo isso. Eles trouxeram para cá muitas coisas da sua cultura e adaptaram com a realidade daqui, e também somaram com coisas dos portugueses, dos povos nativos. Comidas, palavras, adereços, festas, tradições, tudo isso foi coisa trazida para cá. Algumas danças que foram trazidas: o maracatu, que é uma dança que se baseia no sincretismo religioso. Gente, o que é o sincretismo religioso? O sincretismo religioso é a mistura de duas religiões, de duas crenças diferentes em uma só, em uma nova religião, em uma nova crença, ou em uma crença que é aí modificada. Nesse ritmo é uma dança de procissão, e as pessoas vão andando no meio da rua. Vai ter rei, vai ter rainha, vai ter pessoa fantasiada de rei, de rainha, de dama, e é popular no carnaval. Vai ter o fandango, que é um ritmo musical também em forma de procissão, composto principalmente por viola, rabeca e pandeiro. A congada, gente, vai ser uma dança dramatizada. O que é isso, uma dança dramatizada? É uma dança que tem tipo uma atuação. Essa dança vai simbolizar a coroação de um rei e a luta desse rei contra as forças do mal. E também vai ter a capoeira. A capoeira, gente, não era uma dança, ela era uma arte marcial. Era uma luta. Os negros escravizados usavam para se defender dos senhores de engenho, dos feitores. Quando eles fugiam, eles usavam para se defender. Hoje é uma dança, é um esporte. Mas até um tempo desse que fala assim, uns 100 anos atrás, era proibido capoeira no Brasil, porque era visto como coisa de vagabundo. Isso é uma coisa relacionada aí com preconceito. É uma coisa da cultura dos povos negros, mas aí era visto como vagabundagem, como imoralidade, como coisa que não é certa. Isso tem muito a ver com uma coisa que nós chamamos de racismo, o preconceito com a raça,
com coisas que tem a ver com a raça. Capoeira é sempre assimilada ao povo negro, aos povos que vieram da África. Vai ter também o frevo, que é parecido com a capoeira, mas é mais enérgico, porque é uma dança mesmo. É uma dança que você mexe muito os pés, mexe muito o corpo todo, e você dança com guarda-chuvinha. O frevo, ele vem da palavra ferver, é como se você estivesse numa panela fervendo e pulando. E também vai ter o samba. O samba era uma dança de roda dos escravizados, que eles usavam nos poucos momentos de diversão deles. Porém, ela era vista como imoral pelos senhores de engenho, e tanto é que também foi proibido. Gente, tinha uma época que tudo que era relacionado aos povos negros era proibido. Violão. O violão, ele é muito associado aos povos negros, às músicas dos povos negros, de povos pobres e negros. E aí, muitas vezes o violão ele era visto como instrumento de pessoa que era vagabundo, desculpem a palavra, de pessoa que era vadio. Vai ser chamado assim. Mas hoje é popular. Mudou isso tudo. Hoje popularizou, né? Hoje é uma coisa muito popular, tanto samba quanto capoeira, o frevo. E aqui são alguns exemplos, gente. Esse aqui é o exemplo do samba de roda aqui. Tem o samba das escolas de samba também, que é aquele do carnaval. Aqui é o maracatu. Aqui o rei, a rainha. Esse aqui é o frevo, como eu disse pra vocês, ó, o guarda-chuvinha, é uma dança muito ágil, você tem que ser habilidoso. A capoeira, né, que também requer aí uma grande agilidade sua. E o congado. O congado vem de Congo, gente. Congo é um país da África. Olha aí, presta atenção como a capoeira se assemelha muito com a luta. Ó. Era uma arte marcial, só que mudou, né? Por último, gente, a alimentação e o vestuário. Existem alimentos como quindim, vatapá, cocada, feijoada, o acarajé, que são exemplos de receitas que são muito boas e que chegaram a gente por meio da influência dos povos africanos. A feijoada, gente, ela é uma invenção brasileira, porque assim, os pretos, pobres, escravizados, eles comiam... Vamos regravar, vai isso. Gravando. Gente, também tem os alimentos, o vestuário, como a feijoada, o quindim, o vatapá, cocado, o acarajé, que eles são exemplos de receitas que chegaram à nossa terra por meio da influência dos povos africanos. A feijoada, gente, ela é uma receita brasileira, digamos assim, genuinamente brasileira. Por quê? Porque assim, os trabalhadores escravizados, eles só recebiam feijão, eles recebiam comidas muito limitadas. Eles recebiam feijão para comer, geralmente feijão preto, que era o resto do feijão que o pessoal do engenho jogava fora, o pessoal da casa grande. E também jogavam fora, para eles comerem, pedaços de carne de porco, os pedaços ruins, que eles não comiam. Eles comiam geralmente a bisteca, o pernil, que são pedaços melhores, e os pedaços que eles iam como piores, como pé, rabo, orelha, couro do porco, eles davam para os escravizados comerem. E aí eles misturavam tudo isso num prato que ficou conhecido como feijoada. Aí a feijoada depois foi mudando, foram colocando outros pedaços melhores, mais nobres, digamos assim. Também tem palavras do nosso vocabulário, como farofa, muqueca, moleque, cachimbo, machixe, axé, samba, fubá, marimbondo, cafuné, quilombo, zumbi, senzala, caçamba, caçula, que são exemplos de palavras que falamos aqui na nossa cultura, no nosso idioma, mas elas vêm de dialetos africanos, de idiomas africanos, como o Yorubá, o Kikongo e o Kimbundo. E também vão existir roupas, como turbantes, pulseiras, lenços, colares, vestidos, brancos ou coloridos, que vão ser roupas influenciadas aí por várias culturas africanas que vieram pra cá. Gente, eu vou dar uma dica de um filme que vocês podem assistir depois, que mostra muito sobre a cultura africana. O Pantera Negra, o herói da Marvel. O filme é muito legal. Ele vai tratar muita coisa sobre a cultura africana. Claro que o país lá que vai ser retratado, que é Wakanda, não existe. É uma invenção aí do pessoal dos quadrinhos, do Stan Lee. Mas muitas das coisas da cultura africana, preste atenção nas roupas,
vai ter umas soldadas lá que vão usar umas argolas aqui, as maquiagens, as cores vivas. Isso tudo se baseia muito nas culturas mesmo dos povos africanos, tá bom? Aqui tá um exemplo, aqui é um turbante, esse aqui, ó. Isso aqui é um turbante, é um lenço na cabeça. Os vestidos, os colares e aqui comidas. Isso aqui é a feijoada e aqui é o acarajé. Gente, nós vamos encerrando agora a nossa aula. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, por favor, me digam, me avisem, que aí a gente tira a dúvida no WhatsApp. Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem. Se vocês verem aí que dá pra, que gostaram mesmo. E aproveitem essa aula, qualquer dúvida falem comigo e digam aí se gostaram ou não, tá bom? Valeu, galera, até a próxima aula.